Hoje nós instalamos o Interstim Micro, é um neuromodulador sacral, em um paciente que apresentava uma incontinência urinária devido a uma bexiga hiperativa. Então, eu vou passar a palavra para o Dr. Márcio Overbeck para falar sobre os tipos de neuromoduladores, as indicações e também o acompanhamento do paciente a partir dessa segunda fase. Doutor Felipe, esse é um ponto muito relevante, porque esse é um tratamento, a neuromodulação sacral, o implante do chip da bexiga, que está disponível no Brasil para todos os pacientes que têm planos de saúde desde janeiro de 2014. Então faz exatamente 10 anos que a gente tem a possibilidade de ter um acesso mais amplo a essas tecnologias para os pacientes que têm planos de saúde no Brasil. Como funciona isso? Quando o paciente faz o teste e tem uma resposta positiva, no caso do paciente que tem sintomas de bexiga hiperativa, incontinência urinária associada à urgência miccional, a gente faz um relatório e compara o antes com o depois. Então, quando há uma melhora substancial, clinicamente relevante dos seus sintomas, normalmente nos estudos clínicos foi uma melhora superior a 50% naqueles parâmetros do diário da bexiga que incluem o número de micções em 24 horas, o número de episódios de urgência em 24 horas e também o número de episódios de incontinência urinária de urgência ao longo de um dia, nós consideramos o implante do gerador, que é a segunda etapa. O gerador, popularmente chamado como chip, ele é como se fosse uma bateria que dura muito tempo. Então é algo extremamente tecnológico e existem hoje no Brasil dois tipos de geradores. Um que é recarregável e um que é não recarregável. E eles têm riscos e benefícios, né? Então, no caso do não recarregável, a durabilidade é de cerca de 5 anos e o paciente não precisa se preocupar em mudar a rotina para fazer sessões de recarga, né? Então, para muitos pacientes isso é interessante porque não muda a rotina. E de outro lado, o sistema Micro, que é o recarregável que foi implantado hoje, é um sistema que tem a grande vantagem, Dr. Felipe, de durar até 15 anos de acordo com as especificações técnicas, mediante a necessidade de recargas que são feitas uma vez por semana, a partir de um cinto que carrega o marca-passo por um sistema de indução. É importante aqui enfatizar que o marca-passo é totalmente discreto, ele é totalmente implantável, não fica absolutamente nada, nenhum equipamento para fora do corpo do paciente. Ele fica embaixo da pele, na região do tecido subcutâneo, da região glútea, e ali o paciente acopla um cinto que durante 20 minutos proporciona a recarga do gerador. E, como foi mencionado, isso proporciona um benefício de longo prazo, porque a necessidade de substituição do gerador é menor, tendo em vista a grande durabilidade dele até 15 anos para esse grupo de pacientes. Perfeito. E como que é o acompanhamento desse paciente no pós-operatório imediato na segunda fase do implante? Essa é uma questão muito importante, Dr. Felipe, porque o paciente implanta o gerador e ele recebe um aparelho que se chama controlador inteligente, que parece um celular. E na realidade, esse dispositivo, com a utilização de um controlador acoplado a ele, permite a comunicação sem fio com o gerador que foi implantado. Então se faz com esse dispositivo a telemetria, que é ajustar os parâmetros da eletroestimulação. Uma vez que o eletrodo implantado tem 4 polos, então a gente pode estimular cada um dos 4 polos do eletrodo que correm ao longo do nervo que controla a função da bexiga e podemos alterar todos os parâmetros de eletroestimulação, incluindo a frequência do estímulo, a amplitude do estímulo, o comprimento de onda, que são os parâmetros do sistema de neuromodulação. Isso é feito com o apoio da equipe técnica da empresa que produz o dispositivo. Então, normalmente, os médicos que começam a fazer o implante não precisam se preocupar com essas questões técnicas relacionadas especificamente à programação, porque existe todo um time que proporciona o suporte técnico ao paciente. E, normalmente, o paciente vem no consultório, 2 semanas depois, os pontos da pele são retirados, né, na região onde foi feita
Uma incisão que, aliás, é uma incisão bem pequena, né? Para o sistema micro é uma incisão de cerca de 3 centímetros, é algo muito discreto mesmo. E à medida que o paciente tem uma eletroestimulação efetiva no pós-operatório, ele gradativamente vai tendo consultas mais espaçadas. Então, normalmente, se faz uma consulta inicial depois de 2 semanas, depois de 1 mês, depois de 3 meses e depois de um tempo anualmente para que se faça a telemetria do marca-passo. Não é? Esse é um tratamento que está muito bem estabelecido e as rotinas do segmento no pós-operatório também são muito bem determinadas. Perfeito. Dr. Márcio, muito obrigado pelas considerações e expertise. Esse paciente com certeza vai ter muito sucesso no seu tratamento. Essa é a nossa expectativa, né? Sempre trabalhando para que os nossos pacientes possam ter um benefício com o uso dessas novas tecnologias.